Apenas 7 lâmpadas, não mais que isso. Ok. Então, vamos para a pergunta do Sidney Alves. Se o Dr. Ford não acreditava que o santuário no céu tinha divisão, como entendia os 2.300 tardes e manhãs, estou lendo como está escrito, viu? Já que livro de Daniel fala da purificação de um santuário e o da terra não existia mais. Essa é a pergunta do Sidney Alves. Anderson, suas considerações. Sidney, agradecemos também pela sua pergunta. Vamos esclarecer isso. O Dr. Ford entendia que Daniel capítulo 8 dizia respeito à profanação do santuário terrestre do Templo de Jerusalém pelo rei sírio Antíoco IV Epifânio. Católicos e muitos protestantes, autores protestantes, pensam da mesma maneira. Eles entendem que a profecia de Daniel capítulo 8 se cumpriu no 2º século antes de Cristo. Lembre-se de que Alexandre o Grande, o rei da Macedônia e também da Grécia, depois de conquistar muitos lugares, muitos países e também depois de derrotar o Império Medo-Persa, construiu um gigantesco império, que nós chamamos de Grécia, o Império Grego-Macedônico ou Império Macedônico. É o reino dos gregos. Muito bem, esse império logo se fragmentou. Após a morte de Alexandre o Grande, o império foi dividido em 4 partes. Foi dividido entre os 4 principais generais de Alexandre. A parte ali da Síria, ao norte de Israel, e avançando para a Mesopotâmia, ali onde era a Assíria e a Babilônia e um pouco mais além, ficou sob o controle de Seleuco, um dos generais de Alexandre. Ele deu origem à dinastia Seleucida. Os reis da Síria Seleucida, eram chamados na sua maior parte de Seleucos ou de Antíocos. Antíoco IV Epifânio foi um dos reis da Síria. E Antíoco IV resolveu implicar com os judeus. Ele resolveu forçar os judeus a aceitar a religião dos gregos. Não exatamente a religião dos gregos tal como ela tinha sido praticada antes, mas a religião dos gregos do período de Alexandre para frente, uma religião misturada com elementos religiosos de outros povos. Nós chamamos disso de cultura helenística. E ele então quis forçar os judeus a aceitar a religião helenística. E aí o que aconteceu nesse período? A guarda do sábado foi proibida, também a prática da circuncisão, exemplares das escrituras sagradas dos judeus foram queimados, foram destruídos, e os judeus foram forçados a participar de sacrifícios aos deuses pagãos, e de maneira mais destacada, o que aconteceu foi que os serviços do templo, os serviços normais, regulares do templo, foram paralisados e Antíoco IV Epifânio, ou aqueles que estavam ali em Jerusalém atuando por conta de Antíoco IV, estabeleceram um culto profano ali no templo de Jerusalém. Em cima do grande altar dos holocaustos foi construído um pequeno altar dedicado ao deus Zeus Olímpico, sobre o qual se sacrificava e se oferecia carne de porco e outras coisas imundas. Então foi um período muito ruim, foi um período em que os judeus foram intensamente perseguidos e por isso muitos estudiosos, religiosos, não religiosos, católicos, protestantes, entendem que aquela cena descrita ali em Daniel capítulo 8 se cumpriu nesse período de opressão de Antíoco IV Epifânio. Nós, adventistas do 7º dia, entendemos que a profecia de Daniel capítulo 8 é muito mais ampla, é muito mais abrangente e diz respeito a muito mais coisas do que o que fez Antíoco IV Epifânio. Nós entendemos que, conquanto Daniel capítulo 8 possa passar pela política e pela opressão de Antíoco IV Epifânio, o seu cumprimento correto, o seu cumprimento perfeito, pleno, abrange aquilo que aconteceu durante o Império Romano e durante a Idade Média, com o Roma papal. Por isso entendemos que Daniel capítulo 8 tem um escopo mais abrangente e atinge os últimos dias, o tempo do fim, de que fala Daniel capítulo 8.
Daniel capítulo 8 diz que aquela profecia dizia respeito ao último tempo da ira. Então, essa é a divergência que existe entre Desmond Ford, católicos e evangélicos de um lado, e os adventistas do sétimo dia de outro. Nós entendemos que a profecia de Daniel capítulo 8 vai muito além de Antíoco Epifânio e atinge o tempo do fim. Bem, podemos destacar como evidência em nosso favor, embora que não seja esse o objetivo, queremos apenas esclarecer qual era o pensamento de Desmond Ford, que esses teólogos, historiadores, estudiosos que defendem que Daniel capítulo 8 se cumpriu ou de alguma forma diz respeito ao Antíoco Epifânio, não conseguem encontrar dois eventos importantes dentro do período de Antíoco Epifânio separados por um período de 2.300 dias. Alguns ainda tentam fazer o malabarismo de dividir as 2.300 tardes e manhãs, porque eles raciocinam que o período estaria se referindo a 2.300 sacrifícios da tarde e da manhã, embora a Bíblia nunca fale de sacrifício da tarde e da manhã, e sempre em sacrifício da manhã e da tarde. Mas eles raciocinam assim, dividem esse período aí em duas partes e entendem que o período, na verdade, não seja 2.300 dias, mas sim de 1.150 dias. Mas mesmo assim, eles não conseguem localizar com clareza e precisão, de maneira documentada, dois eventos separados por um período de 1.150 dias. Então, em síntese, é isso. É claro que o pensamento de Desmond Ford é mais complexo, envolve o princípio apotelesmático, porque ele vê múltiplos cumprimentos, sendo que os outros cumprimentos não eram o cumprimento original, pretendido pela profecia. Seriam aplicações espirituais secundárias. Então, basicamente, esse era o pensamento de Desmond Ford. Então, Sidney, resumindo, Desmond Ford não vai acreditar no princípio de ano. Por isso, as 2.300 tardes e manhãs dele não chegarão até 1844. E ele também não acredita que o chifre pequeno seja Roma. Ele entende que o chifre pequeno é apenas Antíoco Epifânio. E ali ele entende que a purificação do santuário foi quando os macabeus entraram lá derrotando as forças de Antíoco Epifânio e purificaram o templo ali no 2º século antes de Cristo.